Seja bem-vindo ao canal Análise de Dados. Eu sou Hugo Hoffman, professor e epidemiologista. No tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como instalar o software AppInfo 7. Esse software ele é um pacote de várias ferramentas, o AppInfo. Ele é de domínio público, ou seja, você não precisa pagar licença para usá-lo. Isso é muito bom. Hoje a maioria dos softwares estatísticos de análise de dados, eles são pagos e não são baratos. Esse software foi criado pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, uma entidade norte-americana de muito respeito e prestígio, faz um trabalho incrível. Eles elaboraram em parceria com a Microsoft esse software gratuito e ele é voltado para a comunidade global de médicos e pesquisadores da área pública. Tem ferramentas muito intuitivas e nós teremos então uma playlist completa de todas as análises que esse software realiza. Então você pode procurar no nosso canal uma playlist e aí a cada semana nós estaremos postando um vídeo novo sobre como utilizar esse software que é incrível e faz muitas análises que pode ajudar muitas pessoas, pesquisadores, estudantes da área da saúde. Muito bem, hoje nós precisamos aprender a instalar e você vai perceber que a instalação é muito simples. Então, eu deixei o link aí embaixo na descrição do vídeo para que você chegue aqui nessa mesma tela que eu. Para instalar, você vai então rodar a tela um pouquinho mais para baixo aqui. Ele tem versão para celular, ok? E você pode utilizá-lo em nuvem também. E ele tem versão para Windows. Um detalhe importante aqui, como foi a Microsoft que fez uma parceria com o CDC para construir gratuitamente esse software, não tem versão dele que dê para utilizar em Mac, ou seja, em notebooks ou computadores da Apple, ok? Então aqui o Windows, que é a maioria do que nós usamos, você então vai clicar aqui em More, vai ser direcionado para uma outra tela e vai clicar aqui então em fazer o download da versão 7.2. Você tem duas opções, você pode baixar tanto o arquivo zip quanto o download do instalador. Dependendo do computador, essa segunda opção aqui, ele pode barrar por ser uma extensão exe, um executável. Alguns computadores podem entender ou reconhecer isso aqui como vírus, só porque é um arquivo executável, ok? Mas você pode fazer o download aqui, pode clicar aqui e aí vai começar um download. Eu já fiz o meu, ele já está aqui na minha pastinha, ok? Naquela opção da esquerda, você então vai baixar esse arquivo aqui. Eu venho com o botão direito, extrair aqui. Ele vai extrair o pacote. Nessa opção, eu abro essa pasta e ele já tem aqui, então, vou só organizar por tipo. E ele já tem, então, aqui todo o programa, ok? O programa inteiro, só descompactado. Nessa versão ali, do botão à esquerda que eu cliquei, ele não baixa um instalador, ele baixa um arquivo numa pasta e aqui eu já executo direto o programa. Então aqui cada um desses ícones que você está vendo aqui é um módulo desse programa. Então eu posso, por exemplo, abrir aqui o menu do programa. Essa é, então, a cara do AppInfo. Perceba que eu nem precisei executar, instalar nada, mas você pode usar a outra opção. Na outra opção, o que vai acontecer ali? Você vai simplesmente abrir aquelas janelinhas de instalação de programa, instalação normal, e vai avançando, 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 até você então concluir, finalizar a instalação do seu programa, ok? Mas desse jeito aqui, você já tem então funcionando bem certinho, dá para usar tranquilo. Mas vamos ver como é que fica então a outra forma. Eu vou clicar aqui, fazer download do instalador. Começa então o meu download. Ele não é um programa muito pesado, você está vendo aí que ele tem aproximadamente 23 megas, né?
Não é pesado porque, por exemplo, eu uso outros softwares de análise de dados mais avançado, como o Stata, e a gente terá alguns tutoriais mais para frente também de como fazer análise de dados com Stata. E o Stata é bem mais pesado. Então, tanto que enquanto estou conversando com você, o download já está finalizando. E aí eu vou instalar para vocês, para que vocês possam ver a diferença, então, entre a instalação de uma forma, que na verdade essa opção à esquerda não tem instalação. Então estou instalando agora o AppInfo, fazendo o download aqui do botão direito, clico em Next, avançando novamente, em instalar, e a instalação vai prosseguindo. Ela é muito rápida, o software é bem leve, ele vai ocupar pouca memória do seu computador. Finish, prontinho, instalação concluída. Quando você realiza a instalação, você pode vir aqui no seu menu iniciar e procurar a pastinha CDC e ele vai estar instalado aqui, ó, AppInfo. Eu posso clicar e abrir, então, aqui eu tenho o meu software AppInfo. Ok? Então, dos dois jeitos, formas diferentes, eu particularmente prefiro essa, que é instalando o aplicativo para que ele fique ali no meu menu inicial. Você tem, então, o AppInfo, a versão dele aqui embaixo, à direita, 7.2.3.1 é a versão mais atual. Esse software surgiu quando ainda se utilizava uma versão DOS, que era uma tela preta ainda, de softwares antigos, os primeiros que surgiram. E agora nós já temos uma coisa bastante visual, agradável. Daqui para frente, nos próximos tutoriais, você vai aprender a utilizar cada uma dessas ferramentas. Já te adianto que existe tradução para o português, ok? Vou ensinar isso num outro tutorial, mas eu não recomendo. A maioria dos softwares de análise de dados, eles são em inglês. Quem faz pesquisa tem que ler em inglês. Então é bom já familiarizar com alguns termos. Eu acho importante. Não recomendo. Eu me desafiei, não tenho curso de inglês avançado. Fui aprendendo também na marra, com dicionário e tal. Então me desafiei. Eu acho que isso me facilitou muito, porque quando às vezes eu tenho que assistir um tutorial em inglês, um livro em inglês, as nomenclaturas, os nomes me facilitaram a entender o que estava falando na hora de fazer análise de dados. O AppInfo, então, tem 6 módulos, como você está vendo. Tem esse primeiro módulo aqui, ó, Create Forms. Create Forms é um módulo onde eu posso criar um questionário. Então, imagina, por exemplo, que você vai fazer uma pesquisa e nessa pesquisa você vai utilizar um questionário validado, um instrumento de coleta de dados impresso. E depois você precisa digitar aquela informação para poder analisar os dados. Lembra que num processo de pesquisa, de análise de dados, eu começo com a determinação das variáveis, depois eu vou para a coleta de dados. O terceiro passo é o armazenamento dos dados. O quarto passo é a análise de dados. E, por fim, a interpretação desses dados. Então, no Create Forms, nós teremos um tutorial explicando só esse módulo. Mais à frente, nós podemos, então, abrir esse módulo e criar um questionário. Mesmo que você tenha impresso no papel, você cria aqui nele, no Create Forms, para depois fazer a sua digitação. Depois que criou esse questionário, você utilizaria o módulo Enter Data. No módulo Enter Data, você então digitaria esses dados. Você já abre o questionário pronto para digitar os dados. Você tem o módulo Create Maps. Nesse Create Maps você pode então plotar, fazendo uma distribuição espacial dos casos. Então, os casos ocorreram em bairros, municípios diferentes, você utiliza o Create Maps e plota um mapa com o número de casos. O módulo StatCalc é uma calculadora estatística muito útil. Você pode aqui calcular tabelas de associação, Q-quadrado, teste exato de Fisher, você pode calcular tamanho de amostra e muitas outras funcionalidades que a gente também terá um tutorial para cada módulo aqui do que você está vendo agora. E por fim, essa barra cinza aqui, que ele chama de Analyze Data.
Então, são os módulos de análise de dados. Você tem 2 módulos para fazer análise de dados no AppInfo. Um módulo chamado Classic. Esse módulo ele é bem cara de pacote estatístico. Ele tem algumas funções a mais, mas o que é show de bola aqui desse software é esse módulo Visual Dashboard, que é um módulo que é muito intuitivo, é muito bom para quem está começando a análise de dados, porque ele facilita bastante a nossa vida. E ele é como se fosse um painel gigante e de tela infinita que você pode ir plotando tabelas e gráficos para ter uma ideia geral e fazer as suas análises. Nós teremos então outros tutoriais, acompanhe a gente, dê um joinha aí e nós apenas estamos começando essa série Análise de Dados com AppInfo 7. Um grande abraço e até o próximo vídeo.